Existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Quanto mais você fala sobre seus planos, menos eles são realizados. E não, isso não é uma conversa mística. É psicológica, estratégica e real. Enquanto a maioria busca reconhecimento, aqueles que realmente são bem-sucedidos focam no que importa, eles mesmos, em silêncio. Sem audiência, sem apresentação, apenas ação. A sociedade vende a ideia de que você tem que estar presente o tempo todo, mostrar que está indo bem, que está indo bem, que está vencendo. Mas e se eu dissesse que os maiores saltos da sua vida acontecem quando ninguém está olhando? Sim, é contraintuitivo, mas é exatamente aí que reside o poder. Crescer sem aplausos, evoluir sem precisar publicar. Você quer resultados ou eu gosto? Você quer transformação ou aprovação? Porque as duas coisas raramente combinam. Quando você se cala e foca, portas se abrem, a energia se concentra e os resultados começam a aparecer, tão forte que ninguém pode ignorar. Nem mesmo aqueles que duvidavam, nem mesmo você. Neste vídeo, você vai descobrir por que o silêncio pode ser sua maior arma. Você vai aprender como pessoas comuns se tornaram extraordinárias sem dizer uma palavra. E como você pode fazer o mesmo. Mas primeiro, você precisa tomar uma decisão, parar de se distrair com os outros e começar a se comprometer consigo mesmo. Você está pronto para descobrir o poder de agir discretamente e impressionar o mundo com seus resultados. Então, fique comigo, porque o que vier a seguir pode ser a chave para a sua vida. Há algo profundamente transformador em aprender a ficar em silêncio. Não um silêncio forçado e desconfortável, mas um silêncio consciente e estratégico. Aqueles que aprendem a permanecer em silêncio diante do caos começam a perceber que o ruído ao redor deles não precisa mais interferir em sua construção interior. Enquanto o mundo clama por atenção, o verdadeiro crescimento acontece silenciosamente, longe dos holofotes. E é nesse espaço de introspecção que a clareza aparece como uma vela acesa em um quarto escuro. Pessoas que aprenderam a evoluir em silêncio sabem que o progresso mais poderoso é aquele que ninguém prevê que vai acontecer. Pense em grandes nomes como Steve Jobs ou Tony Robbins. Passaram longos períodos se desenvolvendo nos bastidores, estudando, cometendo erros e se adaptando até que o mundo não pudesse mais ignorar sua presença. O silêncio aqui não é a ausência de ação, mas a presença total no que realmente importa. Na prática, aplicar esse princípio pode ser tão simples quanto adotar um ritual diário de reflexão, como escrever 3 coisas que aprendeu naquele dia sem precisar publicá-las. Ou talvez passar uma semana sem contar a ninguém sobre seus planos, simplesmente testando como sua mente funciona sem a necessidade de validação. Trata-se de treinar sua mente para confiar mais em si mesmo do que nos aplausos dos outros. Curiosamente, aqueles que praticam o silêncio intencional começam a atrair mais atenção do que aqueles que constantemente anunciam seus passos, porque há algo magnético em alguém que transmite uma energia de mistério e solidez. As pessoas se perguntam o que ele está tramando. E é exatamente lá que a autoridade silenciosa é estabelecida. Esse tipo de presença começa a criar um impacto que vai além das palavras. Você começa a agir menos para convencer e mais para se transformar. E quando isso vira um hábito, algo curioso acontece. Quanto menos você fala, mais você alcança. O mundo moderno é viciado em exposição. Parece que se você não se gabar das suas conquistas, elas nunca aconteceram. Mas os verdadeiros estrategistas sabem disso. Quanto menos você fala, mais força você constrói. Quando você protege suas intenções, você protege sua energia. É como preparar uma surpresa. Quanto mais silenciosa a preparação, mais chocante era a revelação. Imagine um jogador de xadrez revelando todos os seus lances antes. Parece absurdo, não parece?
Mas é isso que muita gente faz com seus sonhos e projetos. Quando você fala demais, acaba entregando a chave da sua motivação para alguém que não vai cuidar bem dela. Em vez disso, pratique a moderação. Fale menos e haja mais. Deixe que os frutos dos seus esforços façam barulho por você. Na prática, tente guardar os detalhes do seu próximo objetivo para você. Se você está de dieta, não revele isso. Se você está estudando para uma nova carreira, deixe os resultados chegarem antes de fazer qualquer afirmação. Essa postura preserva sua força interior e impede que expectativas externas desviem sua atenção. Na verdade, um bom livro para reforçar essa ideia é As 48 Leis do Poder, especialmente a Lei 4, de Robert Greene, ao qual dei menos do que o necessário. Quem sabe o que está fazendo não precisa convencer ninguém, e isso é libertador. Em vez de gastar energia justificando seus passos, você canaliza tudo para caminhar com um passo firme. É como um leão. Você não precisa rugir o tempo todo para provar quem você é. Sua postura já inspira respeito, e à medida que ela se fortalece, você começa a notar uma mudança ao seu redor. As pessoas escutam mais quando você fala menos, porque, ao contrário do que dizem, aqueles que são silenciosos conquistam, e aqueles que conquistam silenciosamente tendem a se surpreender quando constroem. Há um poder quase mágico em trabalhar em silêncio. Enquanto muitos estão ocupados se gabando dos avanços nas redes sociais, os verdadeiros construtores estão longe das câmeras, dando forma a algo que ninguém imagina. Construir em silêncio é como construir um castelo à noite. Quando a cor do sol nasce, ninguém entende como ele chegou ali, só o admiram. Esse tipo de comportamento separa quem busca aplausos daqueles que buscam um legado. Enquanto alguns se preocupam em parecer ocupados, aqueles que realmente transformam suas vidas plantam sementes todos os dias no corpo, mente, carteira, sem precisar dizer a ninguém quantas páginas você leu hoje ou quantos quilos perdeu. Eles simplesmente fazem isso. E é isso. Você quer aplicar isso de forma prática? Escolha um projeto pessoal e prometa a si mesmo que ninguém vai saber até você estar 100% pronto. Pode ser começar a economizar dinheiro, aprender um novo idioma ou se preparar para iniciar um negócio. Crie um espaço só para você mental e emocionalmente, onde você possa cometer erros, tentar se adaptar e seguir em frente sem interferência externa. O resultado, quando as pessoas perceberem, você já estará 10 passos à frente, porque enquanto eles falavam, você estava andando. E o mais interessante é que essa surpresa não provoca inveja, ela inspira. O silêncio vira admiração, e sua disciplina silenciosa vira autoridade natural. Você não se impôs, apenas veio preparado. E à medida que os resultados começam a falar por si, uma nova realidade é criada, na qual você não precisa mais convencer ninguém de nada, porque o que você fez já é prova viva. E é justamente nesse ponto que começa a arte de crescer sem dar explicações. A verdade é que nem todo mundo vai entender seu caminho, e tudo bem. Crescer sem precisar explicar cada passo é uma arte que exige maturidade, confiança e, acima de tudo, um compromisso firme com os próprios objetivos, porque, no fundo, aqueles que estão ocupados evoluindo não têm tempo para justificar sua evolução. Apenas fique quieto, firme e firme. Frequentemente, a necessidade de explicar tudo surge da insegurança, como se a validação dos outros fosse o selo de aprovação que faltava. Mas a verdadeira transformação acontece quando você entende que não deve explicação a ninguém além de si mesmo. Quando alguém te pergunta por que você mudou tanto, sorri e diga por que eu tive que mudar. É simples assim, sem manual, sem PowerPoint, sem drama. Se você quer praticar isso no seu dia a dia, tente ficar quieto quando for confrontado com perguntas que não merecem resposta. Você está mudando seus hábitos?
Deixe que eles perguntem. Você vai embora? Imagine. Você é mais reservado? Deixe que eles comentem. Enquanto eles conversam, você constrói. Um ótimo exercício prático é usar o diário, anotar seus motivos e planos em um caderno como um compromisso silencioso consigo mesmo. E com o tempo, você vai notar algo curioso. Quanto menos você tentar se explicar, mais respeito vai ganhar. Não porque ele seja arrogante, mas porque transmite força. Você deixa para trás a necessidade de agradar e entra na soberania daquele que conhece. E aqueles que se conhecem não precisam provar nada para ninguém. Esse é o tipo de energia que muda o ambiente. Quem entra em uma sala e se faz notar mesmo sem dizer uma palavra. Porque crescer em silêncio é mais do que uma estratégia, é uma postura. Muita gente atua, mas fala demais. Outros ficam em silêncio, mas não se movem. Agora, aqueles que dominaram o equilíbrio entre fazer e não anunciar são imparáveis. O segredo não está em contar os passos, mas em dar os passos certos. Sem público, sem alarde, pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por falar demais sobre algo que ainda não começou? Isso porque falar dá uma falsa sensação de progresso, mas só a ação gera mudança real. Quer tentar isso? Escolha algo que você vem adiando há semanas. E sem contar para ninguém, faça isso nas próximas 24 horas. Um treino, um e-mail importante, uma nova rotina. Faça isso. Silêncio. E vamos ver o que acontece. Essa prática vai te ensinar algo valioso. É você consigo mesmo em um pacto silencioso de crescimento. E acredite, isso vale mais do que 1000 gorjetas, porque clareza interior vale mais do que aprovação externa. E quando você começa a agir de forma consistente, longe das aparências e expectativas, algo mágico acontece. Você cresce, cresce sem chamar atenção, sem fazer barulho, sem a necessidade de convencer ninguém. E esse tipo de crescimento, meu amigo, é o que gera os resultados mais extraordinários. Porque aqueles que evoluem sem alarde veem a mágica acontecer. Há algo belo, quase de outro mundo, em ver alguém evoluir sem dizer uma palavra. Um dia você olha para ele e pensa: ele estava lá em silêncio, e agora veja para onde ele foi. Esse tipo de transformação não vem do ruído. Ela vem de uma disciplina silenciosa, de decisões firmes, tomadas no escuro, longe dos gostos, longe do público. É nesse lugar invisível que a magia realmente acontece. Você quer mudar seu corpo? Faça isso sem postar. Você quer abrir um negócio? Estrutura antes de contar. Você quer se mudar para outro país, pesquisar, planejar, executar discretamente? Então, um dia, você simplesmente aparece diferente, mais forte, mais centrado e com uma paz que ninguém entende de onde ela vem. É aí que a mágica acontece, quando você vive o processo, em vez de tentar mostrar progresso. E quando essa magia começa a florescer, você percebe que tudo o que foi preciso foi silêncio, foco e uma decisão firme que ninguém precisa entender, porque quem sente, sente. E aqueles que realmente experimentam isso começam a ver o poder do egocentrismo e da permanência em silêncio. Agora que você entende o poder do silêncio estratégico, me diga, o que você tem construído quando ninguém está olhando? O que você cultiva dentro de si, mesmo sem aplausos ou validação? Porque, no fim das contas, são essas decisões silenciosas que moldam sua realidade. Nem as postagens, nem os comentários, nem as opiniões dos outros. É hora de parar de gastar energia explicando. É hora de começar a gastar energia em fazer. E quando você realmente faz isso com foco e intenção, a vida responde não imediatamente, mas de forma sólida. E então, quando os resultados chegarem, eles falarão tão alto que ninguém poderá ignorá-los, nem mesmo aqueles que antes zombavam do silêncio deles. Então eu te pergunto sinceramente, o que você vai começar a fazer hoje, sem contar para ninguém? O que você planeja com seu silêncio? Que nova versão de você está pronta
para nascer longe das câmeras, longe do barulho, só você e você, certo? Se este conteúdo ajudou você a refletir, deixe um comentário abaixo. A partir de hoje, vou crescer em silêncio. Quero ver quem está comprometido com sua própria transformação. E se você quer continuar nesse caminho de evolução e com conteúdo que desafia, inspira e coloca você no caminho certo, inscreva-se agora no canal e ative o sinal, porque o próximo vídeo pode ser o empurrão que você esperava.